Nosso estudo está baseado nesta obra Lições para a Felicidade, psicografia de Divaldo, pelo Espírito Joana de Ângeles. E na lição 28, nós vamos encontrar uma mensagem com esse título, quando a benfeitora vai nos convidar a reflexionarmos em torno dos constantes desafios que nós enfrentamos na nossa vida e dessa forma vai nos proporcionar ampliar o nosso entendimento a respeito desses enfrentamentos. E vamos perceber que muitas vezes nós não nos saímos muito bem justamente por não nos dedicarmos a enfrentar essas dificuldades, esses desafios, de forma lúcida. Então a benfeitora começa utilizando-se da questão 909 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. E a resposta, ela parece que vai na contramão daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente enfrenta. Porque muitas vezes a gente coloca os desafios, as dificuldades, como algo intransponível. E a resposta que os benfeitores espirituais nos dão é bastante simples e, ao mesmo tempo, conforme dissemos, parece que não coaduna com a verdade. Então, quando os espíritos respondem que sim, ou seja, que poderíamos o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. E arrematam dizendo que o que nos falta é a vontade de nos empenharmos para vencer esses desafios. E nos dizem quão poucos dentre nós fazemos esforços. Já na questão 911, Allan Kardec vai perguntar se não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-los. Porque aqui os Espíritos nos dizem que, se nós fizermos esforços insignificantes, nós conseguiremos vencer as nossas más inclinações. Mas conforme nós dissemos, muitas vezes parece que esses desafios, eles são além da nossa capacidade de enfrentamento. E quando colocam que se nós fizermos esforços insignificantes, nós venceremos essas más inclinações, e Kardec volta à carga perguntando na questão 911, se não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja capaz de dominá-las, porque às vezes encontramos companheiros e nós mesmos nos situamos em situações quando, enfrentando determinadas dificuldades, determinados vícios, normalmente a gente diz assim, isso é maior que eu. Nos vícios mais conhecidos, como o fumo, a bebida, às vezes encontramos pessoas que dizem assim, eu já fiz de tudo para parar de fumar, mas eu não consigo. Então, os Espíritos estão a nos dizer que, se nós fizermos esforços insignificantes, nós conseguiremos vencer essas más inclinações. E na resposta à questão 911, os Espíritos dizem assim, quando perguntado se não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Aí os Espíritos respondem que há muitas pessoas que dizem que querem mudar, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, ficam muito satisfeitas que as coisas não aconteçam como querem. E aí arrematando para nós que quando o homem admite, se compraz em dizer que os obstáculos são intransponíveis, é porque no fundo ele não tem vontade de lutar contra as suas más inclinações. Então, baseado nessa questão, Joana começa a dissertar, mas antes disso, nós vamos, só para a gente esquentar, vamos ver aqui. Prestem bastante atenção nesse vídeo. Obviamente aí uma prova de medicina, a gente vai perceber que o indivíduo
deve ter estudado bastante, né? Porque ele está demonstrando ali bastante calma, para não dizer o contrário. Matutando como é que será a situação. E aí, então, ele busca um jeitinho, né, de ser aprovado no exame. E aí, a gente prossegue, depois a gente vai voltar nesse vídeo. E a Joana nos diz o seguinte, que a proposta de evolução moral e espiritual na nossa vida aqui na Terra, ela é composta de desafios incessantes. Então, quando a gente acha que vencida uma etapa, né, a gente vai sossegar, a coisa vai ficar tranquila, na realidade virão outros desafios. Então, quando a gente desenvolve essa lucidez, essa consciência de que o mergulho na carne, ele vai nos facultar, né, a proposta da conquista da nossa evolução espiritual, moral e espiritual, ela sempre será composta de desafios incessantes. E ela nos diz que quando nós nos recusamos ao convite do sacrifício pessoal, nós desencadeamos a paralisia espiritual. E dessa forma, vai culminar com expiações santificantes. Porque se a gente se recusa aos enfrentamentos, ao sacrifício pessoal, à renúncia que Jesus nos convida, né, quando ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, né, negue-se a si mesmo, ou seja, a todos os interesses pessoais, porque Allan Kardec vai trabalhar essa questão quando pergunta aos espíritos, na questão, salvo engano, 786, quando questiona o seguinte, o número talvez não seja esse, posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, o que caracteriza, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Então, deixando de lado, né, tudo aquilo que, num primeiro momento, a gente olha e detecta que constitui um vício, uma paixão, então, colocando de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais a gente não se equivoca, o que caracteriza, qual é o sinal mais característico da imperfeição? E os espíritos vão responder, que é o interesse pessoal. Que o interesse pessoal ele é semelhante a um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. Então, quando as situações vão de encontro ao nosso interesse pessoal, normalmente a gente se revela. Então, quando nós nos recusamos ao convite do sacrifício pessoal, nós entramos num processo de paralisia espiritual que só sairemos dele através das expiações santificadoras. Por isso que a dor ainda é esse instrumento necessário para que a gente possa caminhar. Porque normalmente a gente entra num processo de acomodação e para sair dele, às vezes, só a expiação chamando-nos, né, a esses enfrentamentos. Prossegue ela dizendo que nas experiências do corpo, né, a vida na matéria, ela será composta por mecanismos de aferição de valores. Porque dentro desses enfrentamentos, nós estaremos sempre sendo colocados a provas. E aí, baseado nisso, nós teremos enfrentamentos perturbadores, constantemente nós passaremos por situações a fim de que a gente vença as experiências, que o objetivo é esse. Lá no Vida Feliz, ela vai nos dizer que, vez por outra, nós seremos visitados por pessoas, né, completamente perturbadas, que quando o homem se resolve, né, por modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar desafios, uma conspiração geral. A gente vem à casa espírita, ouve a palestra, somos convidados à reflexão e a gente sai daqui cheio de gás, né, cheio de propósitos para lutar contra as nossas tendências inferiores. Então, ela nos diz que quando o homem se resolve por modificar a conduta moral para melhor,
ele vai defrontar uma conspiração geral. Tudo vai se alterar, tudo se desgoverna, a fim de nos tirar do prumo. Principalmente nos casos de obsessão, a gente vai perceber isso. Muitas vezes a pessoa chega, ou o indivíduo é trazido à casa espírita para o tratamento espiritual, e os inimigos, né, os obsessores, ou o obsessor, vai intensificar, vai investir de forma mais veemente para que o indivíduo desista. Aí a pessoa tem aquela ideia assim, foi eu ir na casa espírita, a coisa ficou mais preta ainda. Não é? As coisas se tornaram mais difíceis, e isso é natural. Porque ela está a nos dizer que quando a gente se resolve por mudar a conduta moral para melhor, a gente vai enfrentar uma conspiração geral. As mínimas coisas vão fazer-se grandes, a fim de nos levar a um processo de desistência. Então, esses enfrentamentos perturbadores, muitas vezes, vão se acercar de nós, dentro desse propósito, pessoas perturbadas, perturbadoras, para justamente nos tirar do prumo. E isso vai nos convidar a um processo de renúncia. Conforme Jesus nos convida, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, ou seja, entre num processo de renúncia ao homem velho, tome a sua cruz, ou seja, pegue os seus problemas e siga-me, porque ele não vai resolver os nossos problemas. Também será composta de lutas imperiosas, que também vão exigir de nós sacrifícios. E o sacrifício aqui é tornar sagrado, porque às vezes a gente tem a ideia do sacrifício como algo pesado. É muito sacrifício. Mas a palavra sacrifício significa sacro ofício. O ofício de tornar sagrado, mesmo que estejamos vivendo lutas imperiosas, desafios constantes, enfrentamentos perturbadores. Porque prossegue a benfeitora dizendo que uma existência na Terra cômoda, sem tropeços e sem problemas, é uma utopia. Por isso nós dissemos no início que a experiência, o mergulho na carne, ele sempre será composto de desafios constantes. Que, se a gente entra num processo de achar que vamos ter uma existência cômoda, sem tropeços e sem problemas, isso não vai acontecer. Porque não é esse o propósito da divindade. Não é? É de que a gente cresça com os desafios, com os compromissos que nós assumimos antes de reencarnarmos, com o passivo de débito que nós trazemos, porque trafegamos, transitamos no passado, muitas vezes, por caminhos não muito convenientes. E aliada a tudo isso, a necessidade de vencermos a nós mesmos e a necessidade de reparação daquilo que no ontem nós desajustamos. Então ela nos diz que as lutas na Terra, ela é um composto de fenômenos biológicos, fenômenos emocionais e fenômenos psíquicos, sociais e outros. Então é todo esse conjunto de enfrentamentos, não é? Ora passando por experiências nas questões da saúde, dificuldades, é uma doença que aparece, porque trazemos, conforme nos diz André Luiz, as predisposições mórbidas às doenças, o que não significa que nós as teremos, mas a depender da forma pela qual nós trafegarmos pela vida, nós poderemos desenvolver determinadas doenças ou não. Ficará ao nosso encargo, ou seja, de acordo com a linha, com a conduta que nós adotarmos, nós temos a predisposição, trazemos. Mas se levamos uma vida vibrando nas faixas negativas, aquelas pessoas hipocondríacas, né, que trazendo sentimentos de culpa do passado, muitas vezes vitalizamos isso, então nós vamos somatizando situações. Então esses fenômenos biológicos vão atuar em toda a nossa estrutura, aliado a fenômenos emocionais. Como é que nós temos lidado com as emoções? Muitas vezes, nos permitindo viver
situações emocionais que vão afetar diretamente a nossa estrutura orgânica. Uma onda de pessimismo, uma linha, uma faixa do pessimismo, onde a gente vai somatizando as doenças. Ou se a gente vibra nas aspirações superiores, nós vamos desenvolvendo a saúde, vitalizando as células, nos munindo de recursos para que a gente possa viver esses fenômenos psíquicos, sociais e outros. Porque, agindo de forma negativa, muitas vezes nós estaremos no campo social também, nesse processo, dentro dos fenômenos psíquicos, sociais, interferindo de forma negativa, engrossando fileiras. Então, nós temos que ter muito cuidado aonde nós vibramos, porque numa comoção social, por exemplo, muitas vezes a gente entra a praticar atos que a multidão, né, num momento de ira, de cólera, faz uma besteira, um linchamento. Porque a gente se permite contaminar pelas doenças sociais que aí estão. As pessoas andando estressadas, com os nervos à flor da pele, né? A nossa dificuldade de lidar no trânsito, por exemplo, não é? Aonde a gente entra na faixa do outro. E aí, né, a gente não precisa falar muito a respeito, porque os noticiários estão cheios aí de situações onde determinadas desgraças, né, situações que não precisariam acontecer, mas que são frutos da nossa escolha mediante o comportamento desses enfrentamentos das lutas na Terra. E aí a benfeitora vem nos dizer que nós estamos aí nesse processo, na nossa caminhada, saindo do automatismo fisiológico, né, desenvolvendo sentimentos com o objetivo de desenvolver a lucidez, ter a consciência desperta, não é? Vibrar nas faixas que o Cristo nos convida, para que a gente não se situe aonde o automatismo vai falar mais alto. Criaturas belicosas, biliosas, que qualquer situação gera um estado emocional aonde os sentimentos se transformam, né? As emoções, às vezes, os sentimentos inferiores, às vezes, vão gerar situações e nos impedir de desenvolver ou de conquistar a consciência desperta. Prossegue ela dizendo que essas lutas, não é, vão exigir de nós a contribuição pessoal, que vai gerar um desgaste de energia, porque precisaremos envidar esforços, apesar de vivermos uma situação, às vezes, de dor, de lutas, mas que fazem parte desse processo aonde a gente vai construindo um novo ser. O vir a ser que ela nos convida, essa conquista que todos nós estamos fadados, mas que vai depender de todo esse empreendimento, de toda a aplicação de esforços para viabilizar essa conquista. E ela nos diz que dentro do panorama que nós estamos vivendo, a comodidade se refestela na inutilidade e passa a explorar o trabalho das pessoas diligentes. Então a gente vai perceber que há criaturas que estão querendo viver dentro de um processo de comodidade, não é? E vão se refestelar na inutilidade, porque não produzem nada. Porque querem viver uma vida cômoda, o que é impossível na Terra. Mas aí, dentro disso, passam a explorar o trabalho das pessoas diligentes. Qual é o exemplo maior que nós temos? Os filhos dentro de casa, muitas vezes. E nós vamos perceber que na condição de educadores, muitas vezes, nós temos falhado. Porque, a pretexto de fazer um processo de compensação, porque muitas vezes, dentro da necessidade que o pai, a mãe ou o casal tem de trabalhar para buscar o pão de cada dia, e muitas vezes a ausência, porque a gente está preocupado muito em dar coisas aos nossos filhos, esquecidos de que a necessidade de dar-se na relação tem ficado a desejar, a gente permite que eles vivam dentro de um processo de comodidade, se tornando inúteis muitas vezes,
E aí vão explorar o trabalho daquelas pessoas diligentes. E a gente vai perceber isso quando a gente vai analisar determinadas situações. Quando você quer que algo seja feito, você pede para quem? Para uma pessoa que está ocupada ou para uma pessoa que está desocupada? O que normalmente a gente faz? A gente precisa que algo seja realizado. E aí, tem duas pessoas, uma que está ocupada e outra que está desocupada. Normalmente, a tendência que a gente tem é pedir para quem fazer aquilo. E normalmente não sai aquilo que a gente quer que seja feito. Que você vai pedir para uma pessoa ocupada e ela vai fazer. A gente chega em casa, ou a mãe está lá na cozinha, o filho, ou o marido, né, está lá no sofá assistindo televisão. Aí ela pede assim, fulano, vai na padaria para mim, ou vai no mercado comprar isso? Já vou, mãe. E aí daqui a 5 minutos ela fala de novo, tô indo. Não vai. A não ser que o psicólogo tenha que entrar em ação. Mas se você pede para uma pessoa que está ocupada, obviamente ela vai fazer. Então, nós observamos que os pais têm se tornado escravos dos filhos. E a gente, muitas vezes, a pretexto de querer o melhor para eles, nós temos provocado essa situação, impedindo-os de viver determinadas experiências onde eles possam crescer. E aí a gente quer cercá-los de cuidados e às vezes nos antecipando, não permitindo que eles vivam determinadas dificuldades, determinadas situações, e aí a gente acaba prejudicando a formação do caráter. Quando Allan Kardec, lá na Lei do Trabalho, vai perguntar na questão 685 de O Livro dos Espíritos, né? Ou melhor, ele vai trazer uma nota à questão do trabalho que ele formula aos benfeitores espirituais, e ele diz assim, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica se torna inútil. Esse elemento é a educação. Aí ele vai dizendo, não a educação pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar o caráter do indivíduo. A que incute hábitos. Aí ele diz assim, considerando-se, né, a aluvião de indivíduos, ou seja, a gama enorme de pessoas, de jovens, de pessoas que são lançadas na torrente da população sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, serão de admirar as consequências desastrosas que daí decorrem. O que ele está dizendo? Que dentro dessa situação, quando a gente não tem essa consciência de formar o caráter daqueles que estamos incumbidos de educá-los, de conduzi-los, e entramos nesse processo de permitir que eles explorem o trabalho, conforme dissemos, os pais hoje, numa grande maioria, se tornaram escravos dos filhos. E aí Allan Kardec está perguntando, a necessidade de aplicar esse processo do desenvolvimento, de desenvolver o caráter daqueles com os quais nós estamos incumbidos de educá-los, de promovê-los, serão de assustar as consequências decorrentes dessa falta de cuidado e projetando para a sociedade elementos destituídos de princípios, sem freios, entregues aos seus próprios instintos, e aí a gente vê o resultado. Porque o que ocorre na sociedade é reflexo, muitas vezes, do que se passa dentro dos lares. Como a família é a célula da sociedade, se esses indivíduos estão sendo lançados na torrente social dentro dessa situação de comodidade, de uma vida, porque eles têm tudo do bom e do melhor, a gente entra num processo e muitas vezes encontramos pessoas que dizem assim, meus filhos terão tudo que eu não tive. Aí a gente pergunta, o que é esse tudo? Rapaz que dizia assim, não, meus filhos vão ter tudo que eu não tive. E se ele fizesse uma análise dentro dessas colocações, ele perceberia que, às vezes, a suposta falta pela qual ele passou, muitas vezes fez com que ele se tornasse uma pessoa melhor.
Mas como a gente quer encher os nossos filhos de coisas e a gente não se dá na relação, aí eles passam a nos explorar. Porque aí a necessidade do consumismo, porque a gente cria essa dependência, a necessidade de dar tudo do bom e do melhor, a roupa de marca, o tênis de marca, não é? O celular da moda. E aí ele acaba também entrando na droga da moda. Então a gente precisa analisar, porque a gente diz assim, né? Principalmente as mães. Não, eu amo meu filho, ou meus filhos, né? Mas muitas vezes ela diz assim, eu amo meu filho é o amor da minha vida. Não é? Por ele eu sou capaz de tudo. Aí a gente começa a fazer uma análise dentro do que Santo Agostinho nos propõe lá no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Quando nos convidando à reflexão dos pais que chegam no mundo espiritual e olham para trás, percebendo que muitas vezes os filhos não foram aproximados de Deus, porque essa é a tarefa maior, está lá. Santo Agostinho nos dizendo que a tarefa maior nesse processo de educação dos pais para com os filhos é aproximar essas almas de Deus. Mas a gente está preocupado com as coisas imediatas e não damos o essencial. E a gente entra nessa de que tem que dar tudo. Então, quando chegamos no mundo espiritual e a gente observa que nossos filhos não se saíram bem, não estão se saindo bem, a situação se complica. Mas a pretexto de amá-los, muitas vezes, nós cometemos equívocos. Sendo permissivos, não colocando limites, e acabamos fazendo com que toda uma situação que talvez estivesse favorável, ainda que repleta de desafios, de lutas, a gente acaba complicando mais. Então, ela nos diz que esse processo tem ocorrido com uma frequência muito grande. Né? A gente permitindo que vivam na comodidade, se tornando muitas vezes inúteis, improdutivos, e passam a explorar o trabalho das pessoas diligentes. Então ela nos diz que o autoritarismo, que explora a simplicidade e a ignorância daqueles que lhe sofrem o jugo, acabam fazendo com que esse movimento, né, passa a ameaçar a estabilidade emocional, espiritual. Então, muitas vezes, dentro do lar, nós somos aqueles que dizem assim, aqui mando eu. Lá no Evangelho tem essa reflexão para que a gente analise. Né? E esquecem de acrescentar, e sou detestado. Porque muitas vezes a gente quer que aquilo que a gente pensa, a forma que a gente acha que é a melhor, ela tem que ser implantada. E aí, nós vemos isso em todos os setores, tanto dentro de casa quanto no campo social. Os indivíduos autoritários, né, que se utilizando do autoritarismo, passam a explorar a simplicidade e a ignorância daqueles que lhes sofrem um jugo, que lhes estão submissos. E isso faz contra qualquer movimento que ameace a estabilidade. Então o indivíduo percebe que algo vai se insurgir, ele intensifica esse processo para tentar sufocar qualquer situação que venha sair daquela zona de conforto na qual, utilizando-se dessa situação, ele passa a infringir aos outros. Então, ele nos diz que a perversidade, ela nos diz, que é fruto dos sentimentos primários, que confia na própria força e arma-se para impedir o avanço da fraternidade e dos ideais libertadores, tanto no campo material quanto no campo espiritual. Nós vamos perceber que há uma intensificação, né, daqueles espíritos que trafegam pelo caminho do mal, tanto no campo físico quanto no plano espiritual, utilizando-se desses recursos da perversidade, que são frutos dos sentimentos primários, porque acham que é através da força da imposição é que vão manter o status quo, ou seja, a situação
favorável a eles, e aí acabam se armando para impedir qualquer avanço, né, da fraternidade e dos ideais libertadores, assim como na mensagem que está lá no Vida Feliz. Quando o homem se resolve por modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral. Tudo se altera e desgoverna. As mínimas coisas fazem-se complicadas. E o ritmo dos acontecimentos, por algum tempo, muda para pior, em virtude dessa situação. Palavras da benfeitora. Então ela vai nos dizer que hoje nós vivemos um processo de constante frustração, que é fruto, aliada ao vazio existencial, não é? Essas investidas contra as propostas de enriquecimento interior. Porque as pessoas estão cheias de coisas, não é? Mas estão muito sós. Porque estão vivendo um processo de frustração aliado a um vazio existencial. Daí o suicídio campear, como nós temos visto. A falta do desejo de viver, porque as pessoas vão chegando a uma conclusão que preencher-se de coisas não vai suprir ou não vai preencher esse vazio existencial. São aquelas que estão sempre buscando, né, estar nas mídias, né, nos shoppings da vida, né, amontoando coisas. São processos que vão investindo contra essa proposta de enriquecimento interior. Então a necessidade de nós buscarmos uma vida mais simples, mais light. Mas a gente vive no afã, correndo em busca de coisa nenhuma, querendo ter as mesmas coisas que as pessoas têm. A gente olha, normalmente, os objetivos que as pessoas é viver aquilo que a massa tem buscado e não se repletam, porque são coisas perecíveis que não têm substância. Então não se alimentam, não conseguem preencher esse vazio. E aí as consequências nós vamos perceber que é o orgulho e o egoísmo aí, essas duas chagas que os Espíritos deixam claros para nós, que vão minando a nossa vida de relação, os projetos de enobrecimento, de busca efetiva da felicidade. Então ela nos diz que a inveja e o despautério, porque está muito claro ali, não é? Quando a gente vai cobiçando as coisas que a maioria tem. O vizinho compra um carro novo, a gente não quer se sentir por baixo. Então, às vezes nós não temos condição, mas a gente vai, se endivida. Não é? O outro comprou uma roupa melhor, então a gente vai ali, dentro desse processo do consumismo, se pendurando nos cartões de crédito da vida, e criando um inferno, uma instabilidade emocional, uma insegurança socioeconômica, que muitas vezes são frutos, quando Allan Kardec, lá no capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar-nos a respeito dos bem-aventurados, os aflitos, ele vai falar das aflições opcionais, causas atuais das aflições, causas anteriores, e a gente vai perceber que ele pontua ali 7 situações, 7 causas que geram sofrimento na encarnação presente e 7 que são frutos da encarnação passada. E aí a hora que a gente faz o balanço, nós vamos perceber que nós sofremos mais pelas causas atuais do que pelas causas anteriores. Se a gente fizer uma reflexão e computar o que tem nos tirado do prumo, do eixo, nós vamos perceber que são causas da encarnação presente. Postos de lado aquelas expiações, né, frutos do ontem, muitas vezes, né, uma anomalia, uma doença que foi desenvolvida no passado, mas há muitos males que estão nos afetando, que são frutos da encarnação presente. Aí ele começa a enumerar. Indivíduos que não têm ordem, pessoas intemperantes, gastam mais do que ganham, sofrimentos que estão sendo gerados na atual encarnação. As escolhas erradas, não é?
ele fala assim, quantas uniões desgraçadas, que se a gente utilizasse o bom senso, né, em que o amor participasse, a gente evitaria males que às vezes nos afetam diretamente. A gente diz assim, o que eu fiz com essa criatura no passado? Muitas vezes não tem nada a ver com o passado. É fruto da escolha mal feita. O que motivou ele buscar se casar com ela? Porque era a musa da cidade, ele era um Dom Juan, né? Ou era uma pessoa muito bem, socialmente falando, aquinhoada. Os interesses que moveram, que motivaram essas escolhas, às vezes vão gerar situações que não tem nada a ver com as causas anteriores das aflições. Então é o convite que nos faz. E aí a gente vive dentro desse processo, né, da inveja, do despautério, em que a gente não mede, não analisa, não reflexiona, e às vezes por impulso a gente faz escolhas, toma atitudes que vão gerar sofrimentos para nós. A intriga insensata, né, que é fruto da calúnia atroz, isso aí as redes sociais estão repletas, não é? Que vão conspirando com virulência porque contamina e vai dificultando o entendimento dos propósitos enriquecedores. O mexerico em todos os lugares, né? A chamada fofoca, quantos estragos tem produzido? Porque a gente, né, vai se permitindo vibrar nessa faixa. Então, as calúnias que muitas vezes vão gerar desgraças, não é? Com palavras mal empregadas, muitas vezes nós destruímos a vida das pessoas. Um comentário, uma insinuação, né, levando às vezes a pessoas, ou pessoas a tomarem atitudes que vão gerar sofrimento e dor. Não é? O indivíduo, às vezes colega de trabalho, insinua que a esposa do amigo está o traindo, e aí a gente vê o resultado. Quando a gente olha lá no livro Os Mensageiros, o caso Alfredo e Ismália, né, que o sócio de Alfredo investe contra Ismália, que era a esposa de Alfredo, caluniando-a, dizendo que ela, como ele não conseguiu o seu objetivo de tê-la, né, para um conúbio carnal, ela, a esposa fiel, ele arma toda uma situação, levando Alfredo a duvidar da fidelidade da esposa, e arma ali uma situação, e Alfredo então toma a atitude de expulsar Ismália de casa, que não aconteceu, está lá na obra, não é? Depois disso ela adoece, desencarna, ele vai para fora do país, volta depois que ficou sabendo que a esposa ou a ex-esposa desencarnou, e aí, quando o seu antigo sócio está prestes a desencarnar, o chama na beira do leito e lhe revela que tudo não passara de uma mentira. A gente pensa no desespero de uma criatura num momento desse. Então, a intriga insensata que vai gerando a calúnia atroz. Não é? Vejamos, e ali todo o desenrolar de uma situação que, quando ele narra esse fato, Ismália, apesar de estar ali no posto de socorro, convivendo temporariamente com ele, porque ela residia em outra esfera superior, e Alfredo, depois de muito sofrimento no plano espiritual, trabalhando para poder estar com ela, mas ainda não tinha a união plena ali. Então é um caso muito interessante, que é fruto de situações como essa e tantas outras, né, que a gente toma conhecimento todos os dias. O medo e a inveja que vão gerando, trabalhando contra a segurança emocional. Né? Nós vivemos muitas vezes apavorados sem saber por quê. E o medo é algo tão sério que quando a gente vai estudar a obra Nosso Lar, André Luiz recebe a informação que no mundo espiritual há curso sobre o medo. Porque muitas vezes é uma situação paralisante. Tanto que a gente vai encontrar isso nas passagens evangélicas, quando Pedro caminha sobre as águas, né, para se encontrar com Jesus, mas ele olha para a tempestade, tem medo e começa a afundar. Aí o evangelista narra, e tendo medo, começou a afundar. A nos dizer que todas as vezes que nós deixarmos esse sentimento aflorar,
nós estaremos afundando nas situações que a vida nos propõe, como na parábola dos talentos. E tendo medo, enterrou o seu talento. Muitas vezes nós estamos nessa condição. Por medo de investir na nossa felicidade, na nossa melhora, no nosso aprimoramento, a gente, com medo, enterra os talentos que a gente traz consigo. Então, é o que a gente vai observando. E aí Joana nos diz que para alcançar a plenitude, nós teremos que utilizar os recursos da inteligência, da razão, para, dentro de um processo de adaptação, nós podermos viver emoções novas. Porque muitas vezes nós estamos vivendo emoções repetitivas, que ensejaram quedas lá no passado, e a gente volta para a carne, e muitas vezes nós estamos num ciclo vicioso, né? Feito um programa para a reencarnação atual, chegando aqui, a gente muitas vezes, por vários fatores, por não buscar a plenitude, utilizando os recursos da inteligência, da razão, não é? Sermos mais maleáveis para vivermos, nos adaptarmos, não como camaleão, né? Sendo miméticos, ou seja, nos adaptando às circunstâncias, às situações. Não é isso, mas é nos permitindo flexibilizar, muitas vezes, o nosso comportamento para vivermos emoções edificantes, emoções novas, construtivas. Porque muitas vezes nós estamos buscando emoções que já foram motivos de queda para todos nós. Então, ela ainda intensifica que para alcançar a plenitude, nós precisaremos trabalhar a instalação dos mecanismos psicológicos e de harmonização, né? Fazendo a viagem para dentro de nós mesmos. Porque nós estamos buscando muita coisa fora para desviar a atenção daquilo que a gente precisa focar. Por isso nós vamos observar que dentro dessas buscas de preenchimento, né, desse vazio, que a gente tenta preencher o vazio existencial, não se dando conta de que às vezes a gente busca a balbúrdia externa, o barulho externo, para não ouvir o barulho que a gente tem produzido na nossa intimidade. São aquelas pessoas que não conseguem ficar sozinhas num processo de silêncio. Chegam em casa, tem que ligar a televisão. Não estão nem prestando atenção, mas tem que ter barulho. Ligam o rádio, ligam o som. Não é para relaxar, mas muitas vezes é para não se permitir o encontro consigo mesmo. Muitas vezes a gente precisa relaxar, ouvir o som, mas nós estamos falando dos processos de fuga para não fazer esse autoencontro. Porque às vezes a gente está fazendo um barulho demais. Então o barulho externo muitas vezes tem a finalidade para nós de não nos permitir ouvir a nós mesmos. Então ela nos fala que nós nunca deveremos recear sofrer, se nós anelamos pela felicidade de qualquer espécie. Então aqui, os exemplos do buril, né, da semente que rompe, né, tem que ser sepultada para poder romper, né, das diversas situações do fogo que vai forjar, então, o nosso caráter, as experiências. Então ela nos convida que nunca receiemos sofrer se nós almejamos a felicidade de qualquer espécie. Alegra-te quando incompreendido por estares na defesa dos ideais de enobrecimento e nas realizações que contribuem para o progresso da sociedade. Então, a gente deverá se sentir feliz quando incompreendido se estivermos trabalhando no bem. Porque todas as vezes que nós empreendermos esforços dentro dos processos de enfrentamento, nós sofreremos os reveses. Mas se estamos trabalhando no bem, então isso é motivo de alegria. Deverá ser. Quando incompreendido por estarmos nas tarefas do bem. É sinal que estamos no caminho certo. Não aguardes compreensão antes do tempo, porque às vezes a gente quer resultado imediato.
nem apoio por parte daqueles que permanecem em faixa emocional diferente da tua. Então, às vezes, a gente quer que as pessoas nos compreendam, mas se nós estamos vibrando numa faixa e o outro está vibrando numa faixa mais baixa, é natural que não sejamos compreendidos. Então, não aguardes compreensão antes do tempo, nem apoio por parte daqueles que permanecem em faixa emocional diferente da tua. És candidato decidido a conseguir triunfo dos teus projetos. Eles te pertencem e não aos demais. Portanto, não dês demasiado valor às conspirações das pessoas que te antagonizam. Que às vezes a gente para de produzir, para de fazer aquilo que a gente precisa fazer por conta do que os outros estão pensando, por conta do que os outros estão dizendo. E a análise é, o que a gente está fazendo está beneficiando alguém, está promovendo alguém a nós mesmos ou está prejudicando? Então, é o que ela está nos convidando, que nós somos candidatos a conseguir triunfos dos nossos projetos. Eles nos pertencem e não aos demais. Então, não dês demasiado valor às conspirações das pessoas que te antagonizam. O que a gente tem que avaliar é o seguinte: elas têm razão no que estão falando? As críticas que nos chegam, elas têm fundamento? Então, se aquilo que a pessoa está dizendo a nosso respeito tem fundamento, a gente para, pense e refaça o caminho. Se não tem, sigamos em frente. Elas desconhecem os teus propósitos e apenas veem o que possuem interiormente. Mecanismo de projeção. Projetando os seus conflitos nos teus planos audaciosos. Então, muitas vezes as pessoas projetam em nós os conflitos delas, porque na realidade, por inveja, não querem o fato de nós caminharmos. Por que muitas vezes os nossos inimigos do passado investem para que a gente caia, se desestruture? Porque o nosso avançar mexe com eles nesse sentido. Por quê? Entra num processo de projeção dos conflitos que eles trazem consigo mesmos. Quem se detém a contemplar dificuldades não sai do lugar. Então, se a gente foca na dificuldade, no problema, a gente não vai encontrar a solução. Quem se detém a contemplar dificuldades não sai do lugar. Mas, se confiante avança, superando cada desafio quando se apresenta, cedo ou mais tarde, alcançará com luta e alegria a meta pela qual anela. E aí Joana vai colaborar conosco na obra Vida Feliz, e nós pensamos algumas frases ali que deverão ser para nós um roteiro. E ela nos diz assim, na lição 37, nunca enganes a ninguém. Guia-te sempre pela decisão que produza menor soma de prejuízos a ti mesmo e ao teu próximo. Não troques a paz da tua consciência de amanhã pelo prazer corruptor de hoje. Os negócios escusos dão rendimentos venenosos. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças aos outros sempre retornará a ti. Cegarás, ou seja, colherás, conforme hajas plantado. Então, são um roteiro essas frases, né, de diversas lições, para que a gente se aperceba de que tudo na nossa vida tem uma consequência. Né? A lei de causa e efeito é inexorável, ou seja, então, nos convidando nunca a enganarmos ninguém, a nos guiarmos sempre pela decisão. Quando tivermos que tomar uma decisão, é optar por aquela que produz a menor soma de prejuízos a nós mesmos e ao nosso próximo. Não trocar a paz da consciência de amanhã pelo prazer corruptor de hoje, porque muitas vezes a situação se apresenta favorável naquele momento, mas favorável em que sentido? Num ganho material? Em adquirirmos coisas que vão nos trazer sofrimento com prejuízo de alguém? Os negócios escusos dão rendimentos venenosos, porque
Se a gente se beneficia indevidamente, momentaneamente, de uma situação que gera sofrimento para o outro, então os rendimentos são venenosos. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. E o que nós fizermos aos outros sempre retornará a nós. E colheremos conforme houvermos semeado. E aí a gente volta no nosso vídeo. Opa! Vamos lá. Agora de forma completa. Então, voltando ao nosso amigo aí, demonstrando que estudou bastante para a prova. Pensa numa solução mais fácil. O jeitinho. Consegue a aprovação mediante o suborno. E ali agora na prática, né? Já formado, vem à tona um filme na cabeça do sujeito. E aí a gente vê o quanto Joana é sábia. Nunca enganes a ninguém. Guia-te sempre pela decisão que produz a menor soma de prejuízos a ti mesmo e ao teu próximo. Não troques a paz da tua consciência de amanhã pelo prazer corruptor de hoje. Os negócios escusos dão rendimentos venenosos. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças aos outros sempre retornará a ti, e colherás conforme houverdes plantado. Fica aí a nossa proposta para a noite, rogando a Jesus que nos abençoe, nos envolva, nos ajude a lutarmos, a vencermos esses desafios que são constantes na nossa vida, né? Muitas vezes as facilidades se apresentarão, mas a gente precisa analisar se não darão frutos venenosos lá na frente, não é? Saímos daqui refeitos com o propósito de trabalharmos vencendo essas lutas, enfrentando os desafios com a lucidez necessária. Muita paz a todos.